Bolsonaro está sendo julgado por um pretenso golpe de Estado, né, que ocorreu no final de semana com mulheres e crianças desarmadas, e isso foi colocado como o fato gerador de todo esse processo e justificador de todo esse processo de perseguição e de arbitrariedade que no Brasil hoje se tem. O presidente Bolsonaro foi declarado inelegível não é porque corrompeu ou malversaçou recursos. O presidente Bolsonaro foi declarado inelegível porque se reuniu no exercício do cargo de presidente com embaixadores. Isso é uma coisa tão surreal que não cabe na cabeça de quem está nos olhando, né, de fora para dentro. Então o Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos denunciar as arbitrariedades que estão sendo cometidas aqui, estão sendo cometidas por um julgamento que não tem imparcialidade, por um juiz que é vítima, tá? Por um juiz que julga e não dá amplo direito de defesa às vítimas, né? Por um processo que foi atravessado porque não leva em consideração duplo grau de jurisdição. Essas denúncias foram feitas pelo Eduardo Bolsonaro, resultaram na lei Majestic, mas não foi só em função dos ataques à direita, não. Foi porque esse juiz, que é o Alexandre de Moraes, ultrapassou as legislações internacionais, quando, por exemplo, sancionou cidadãos americanos e empresas americanas sem levar em consideração a lei existente. Ele deveria utilizar uma carta rogatória. Ele não poderia, por exemplo, ter imposto censura e banimento de redes sociais a cidadãos americanos. Já faz isso aqui de maneira ilegal, mas não poderia fazer com outro país. Senador, e referente a... Então as sanções ao Brasil é uma outra coisa. E veja, eu vou repetir. Aí o senhor acha que isso não vai ter reflexo nas eleições de 2020? As sanções ao Brasil é a dezenas de outros países do mundo. Nós temos um componente político, mas todos os países do mundo foram sancionados. Sim. O Japão, a China, a União Europeia, o México, o Canadá, todos sentaram na mesa de negociação. Aqui não. Sim. O presidente Lula fez questão de bravatear, de dizer que não precisa, e agora está aí o processo consolidado. Você tem conversado com o deputado Eduardo Bolsonaro? Não, fazem quase 10 dias que eu não falo com o deputado Eduardo Bolsonaro. E as declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, fala-se que alguns ataques direcionados, algumas críticas que foram feitas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, até a deputados ligados ao bolsonarismo, teriam de alguma forma até estremecido a própria união da direita. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre isso. A direita ela tem uma característica que a diferencia da esquerda aqui em qualquer lugar do mundo. Nós não temos o que a gente chama de toque de reunir. Não temos o que é convencionado chamar de centralismo democrático, né? Que é uma imposição de posicionamentos que é dado de forma central por um partido, por uma agremiação política. A direita se caracteriza pela diversidade, pela heterogeneidade, pela liberdade que os seus membros têm de se expressar. Eu não concordo, por exemplo, né, com o fato de que esse momento seja um momento de se fazer críticas a aliados. Tá? Mas entendo que quem está no front, quem está, no embate, possa ter em algum momento falado ou se posicionado de tal maneira que isso tenha atingido, né, aliados. Né? Então, nesse momento, eu acho que todo mundo tem que estar junto. Independente de ser direito ou esquerda, agora tem que pensar no Brasil. Tá? É o que eu disse aqui no começo da nossa conversa. Nós somos oposição ao governo, mas quem tem a responsabilidade de sentar-se na mesa e fazer a negociação é este governo, que eu repudio, que eu sou oposição, e acho que ele tem que ter maturidade de fazer essa discussão sem jactância, sem bravata, sem pensar em amealhar a votos, observar isso como uma oportunidade para se reposicionar politicamente. Pois é, senador, o senhor falou em negociações, o fato do Brasil ter demorado ou não ter tido